Olá, eu sou o Fábio Câmara, produtor teatral e assessor de imprensa. Estou no mercado há mais de 12 anos e trago no meu currículo mais de 20 espetáculos produzidos e 150 peças assessoradas. Estou aqui para convidar todos para assistir a essa videoaula de produção e assessoria de imprensa, princípios básicos para a realização de um espetáculo teatral. Então eu queria dar uma boa-vinda a todos e a gente começar a conversar sobre o assunto. Depois de alguns anos no mercado, algumas dúvidas conseguimos já identificar em quem está começando a fazer os seus projetos. Então, assim, essa pergunta básica é: como definir o seu projeto? É uma pergunta que todos fazem. E dentro dessa pergunta, as pessoas fazem o que fazer, por que fazer e onde fazer. Então, vamos sanar essas dúvidas para começar a nossa aula. Então, assim, o que a gente vai montar? Qual é a estrutura? Por onde eu começo? Então, sempre fica pairando no ar essa questão. O que montar? Você tem que pensar que você está começando nesse momento. Então, assim, você não pode fazer algo muito grande. É o seu primeiro projeto. Então, assim, fazer uma coisa menor, talvez um monólogo, uma peça a 2 atores, num teatro menor nesse momento, com uma estrutura de equipe menor, para você entender como administrar essas pessoas. É importante. Aí a gente fica se perguntando, por que fazer? Qual que é a hora certa? Eu tenho conhecimento para isso? Então, assim, o momento certo, eu acho que você tem que entender o que você está sentindo naquela hora. É importante para mim contar aquela história para essas pessoas? Aquela história, o que aquela história me representa? Ela dialoga com o momento que estamos vivendo ali? E onde fazer? Qual é o tamanho do meu projeto? Então, assim, você tem que pensar onde que a sua peça vai ser comportada. Ali não é qualquer teatro que vai comportar a sua peça. Você tem que imaginar, então, se eu estou fazendo um monólogo com uma equipe ainda desconhecida, eu não posso colocar num teatro de 1000 lugares, talvez colocar num teatro menor, um teatro de 50 lugares, começar a ser conhecido no mercado. Depois que eu tenho definido meu projeto, tenho assim, uma estrutura básica na minha cabeça, começamos a colocá-lo no papel, pensar como ele vai ser, como é que eu vou financiar esse projeto, onde virá esse dinheiro para a execução desse projeto. Então, assim, algumas formas de financiamento que existem aqui na cidade de São Paulo. Então, assim, uma seria através das leis de incentivo. Então, temos pela lei federal, a Lei Rouanet, onde é deduzido o imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Podemos fazer também pelo PROAC ICMS, onde é deduzido o ICMS de empresas. Pelo PROAC Edital, onde você se inscreve, o seu projeto, e ele é avaliado por uma comissão julgadora que destina verbas de recursos diretos para você. Você pode fazer também no âmbito municipal pelo PROMAC, onde você, da mesma forma que a Rouanet e o PROAC, é deduzido o IPTU ou o ISS de empresas, que é deduzido e vai revertido para os projetos. Outras formas também no âmbito municipal são as leis do fomento ao teatro e Zé Renato, que seguem mais ou menos o mesmo padrão do PROAC Edital. Além das leis de incentivo, onde muitas nós vamos atrás das empresas ou das pessoas físicas, ou também por editais que dão as verbas a partir dos melhores projetos contemplados, temos também outras formas de financiamento, que é uma coisa hoje em dia que se tornou alguns anos atrás muito comum, são os crowdfundings. E o que seriam os crowdfundings? Seriam os financiamentos coletivos, onde você coloca seu projeto em algumas plataformas e as pessoas doam dinheiro para a sua realização, e depois você contempla ela com ingressos ou com outros brindes, as pessoas que adquiriram esse ingresso ou que doaram algum valor. Também podemos conseguir financiamento através de verbas de marketing de empresas, que seria o quê? Você manda o seu projeto para grandes empresas e elas põem o dinheiro de forma direta, sem ter que passar por leis de incentivo, que é também uma outra forma de seu projeto ser realizado. Nesse caso, são verbas menores do que se estivessem dentro de editais. Depois de definido o seu projeto e como que ele vai ser viabilizado, qual tipo de financiamento, da onde vai vir esta verba para ele ser executado, a gente começa a entrar nas etapas da produção, que seria a pré-produção, a produção e a pós-produção. O que acontece basicamente em cada uma delas? Não é uma regra definida e às vezes elas se intercalam em alguns momentos, em algumas atividades que acontecem dentro delas. Na pré-produção é onde acontece a definição da equipe, o teatro que será executado, o local para ensaio,
parcerias que vamos ter, então seria a parte de apoios, onde vamos ter apoios talvez assim, de gráficas, lavanderias, restaurantes, hotéis, e cada tipo de apoio de acordo com a necessidade que o seu espetáculo tem. Na produção é quando nós já estamos na temporada ali, então onde nós estamos tocando o dia a dia, é a busca de público, a gente também é onde inicia a maioria dos pagamentos, é onde também está ocorrendo a divulgação do seu espetáculo, onde vai estar ocorrendo as entrevistas. E na pós-produção temos a prestação de contas, os pagamentos que continuam ocorrendo, e também é importante lembrar de fazermos os agradecimentos. Nós agradecemos todo mundo que nos ajudou durante esse processo, porque o teatro não é feito sozinho. Temos uma equipe enorme, tanto que na nossa equipe quanto fora da nossa equipe. Outro item importante numa produção é a sua ficha técnica, a sua equipe que você vai ter. Então a importância de ter uma ficha técnica equilibrada, com bons nomes. Como esses nomes agregam credibilidade, eles despertam interesse tanto da imprensa quanto do público. Então às vezes ter nomes premiados é importante, ter uma lista mesclada com nomes que estão começando com nomes premiados ali. E é importante, dentro da nossa ficha técnica, nós também trabalharmos com pessoas que nós gostamos. É importante esse ambiente harmônico, porque esse ambiente harmônico que nós vamos ter nas coxias, nos bastidores, ele se reverte nos palcos. Uma sugestão que eu dou para vocês talvez vocês buscarem, por exemplo, um iluminador que ganhou um prêmio Shell, um prêmio APCA, um prêmio Biferreira, e daí na outra ponta vocês terem um figurinista que é amigo de vocês, que está começando, vocês também darem essa primeira oportunidade para eles. Talvez assim vocês vão ter uma ficha técnica que vai despertar o interesse, mas também vocês estão fomentando novos talentos. E a gente fala assim, por que investir em cultura? Qual que é a importância disso? Então, assim, além de a gente estar fomentando atividades, onde está fomentando teatro em diversos locais, não somente nos centros, mas também nas periferias, é importante que a gente pensar do ponto de vista das empresas, que para elas é importante elas estarem investindo em cultura, porque elas vão estar agregando valor à marca delas. As marcas das empresas X, Y, Z, que apoiam o teatro, apoiam qualquer atividade cultural, crescem aos olhos do público. E também de quem está comprando aquele produto. Então, assim, investir em cultura é fundamental. Agora que falamos dos princípios básicos da produção teatral, vamos falar um pouquinho dos princípios básicos também da assessoria de imprensa. Então, assim, a relação com a imprensa, do assessor, que é quem está representando a sua peça, ou representando você junto à mídia. Então, assim, como que é essa relação? É uma construção que ela vai se dando aos poucos, assim. Então, de você mandar materiais, de você telefonar, fazer um follow. O que nós chamamos de follow? Follow é quando você liga para conversar com o jornalista, entendeu? Então, assim, a gente fala assim, essa relação é muito importante. É a credibilidade do seu espetáculo que está indo junto, entendeu? E aí, tem que tratar todos bem. Porque a gente nunca sabe, às vezes um jornalista que hoje está num veículo menor, amanhã ele está num veículo maior e vice-versa. É uma constante troca que hoje em dia tem no mercado de jornalismo. Às vezes você está hoje num portal, amanhã você está numa TV, depois você vai para a redação de um jornal. Então, assim, tem que ter essa boa relação com todos para as suas pautas fluírem bem. E essa construção de contatos, que nós chamamos do nosso mailing no jornalismo, que seria o quê? Seria essas pessoas que você manda materiais. E aí você vai tendo vários tipos de mailings. Você vai segmentando esses mails de acordo com o que você precisa. Você tem um mail geral, um mail mais específico para alguns jornalistas de alguma área que cobrem, vamos dizer, que cobrem mais as estreias ou que cobrem alguma pauta de teatro com alguma vertente. Então, assim, você vai construindo isso. E essa construção que você vai tendo, que vai dar a sua credibilidade. E a partir desse mail que a gente vai criando, a gente cria as chamadas exclusivas. Quando a peça vai ser lançada ou quando já tem um projeto que tem uma grande relevância, nós chamamos que a gente vai mandar com uma exclusiva para algum jornalista, para tentarmos um destaque, ou uma capa de jornal, ou uma matéria maior, e aí depois que nós passamos para os outros veículos. Mas isso só acontece de acordo com a sua boa relação que você tem com a imprensa. Junto com o seu release,
você vai enviar o que? Fotos e vídeos. Eu sempre falo que é importante você enviar fotos, você enviar foto numa boa qualidade, numa boa resolução para o jornalista, porque aquela foto pode ser tanto ser publicada pelos sites quanto pelos impressos e até mesmo ser utilizados em programas de TV e também nos programas de rádio, pois hoje em dia os programas de rádio estão também de forma pelos sites. Então é importante a sua foto estar numa boa qualidade. E eu sempre falo, a foto tem que contar uma história. Você vai escolher uma foto que seja uma foto que ela conte uma história da sua peça, que desperte o interesse de quem está vendo aquela foto para querer assistir. A mesma coisa dos vídeos, entendeu? Você tem que separar o vídeo na íntegra e você também ter pequenas pílulas da peça para estarem sendo exibidas nas TVs, nos programas de internet e também em redes sociais. Outra coisa que é importante ser entendido é os diferentes tipos de veículo. Cada veículo tem seu tempo para o material ser enviado. Então é diferente assim, o jornal tem um tempo, a revista tem outro, os guias mensais outro, as TVs, os rádios, os sites. Então é importante esse entendimento. Então normalmente assim, você começa sempre mandando assim para os guias mensais ou para o jornal que você quer uma exclusiva e depois você vai conversando às vezes individualmente com cada veículo, uma matéria de algum programa que vá lá no dia da sua estreia ou mesmo assim durante a temporada. Então essas negociações variam. Então é importante você entender esse tempo. Então assim, e nós sempre falamos, é importante o material do espetáculo, pelo menos um primeiro material já estar com o assessor uns 40 dias antes da peça estrear, porque ele tem tempo de fazer um release com calma, o release ser aprovado por você, pois todo release tem que ser aprovado pelo cliente antes de ser enviado. Então esse prazo de uns 40 dias é um prazo bom, é você já ter pelo menos umas primeiras fotos de divulgação, mesmo que mais para frente as fotos sejam trocadas, mas é um prazo que aí o assessor consegue ter um trabalho com calma e consistente. Hoje em dia também é uma ferramenta que é muito importante para ajudar a assessoria são as redes sociais. Então, em muitos casos, alguns assessores cuidam das redes sociais. Eu acho que pode ser um trabalho dividido entre um social media e um assessor de imprensa. São trabalhos complementares esses dois que ocorrem. Então, assim, a construção de uma rede social é onde você tem que trazer um material diferenciado para as pessoas em vídeos, convites, é onde o pessoal gosta de ver vídeos. Você coloca uma matéria, é onde eles vão se comunicar, eles vão se entrelaçar ali. Então, artes, fotos, vídeos, informações de destaque. Logo nas suas redes sociais do seu espetáculo, logo no começo, você ter o destaque com as informações da sua peça. Dias, horários, teatro, link de vendas, é importantíssimo. Então, isso tem que estar em destaque. O público tem que comprar o seu ingresso em 5 cliques no máximo. É importante, junto com a criação das redes sociais de quem está administrando, você também trabalhar com tráfego pago, pois são trabalhos complementares com a assessoria de imprensa, que a assessoria de imprensa traz um público espontâneo e as redes sociais com tráfego pago traz um outro público para você, que é um público que não veria naturalmente a sua exposição da sua peça. E quando essa assessoria de imprensa é finalizada, normalmente o que acontece? Os assessores entregam para você um relatório com todas as atividades que foram feitas. Então, matérias que saíram em jornais, em revistas, sites que foram publicados nas agendas, as entrevistas que ocorreram em rádios e TVs, tudo isso o assessor entrega para você um relatório. Porém, nem tudo que o assessor faz, ele consegue, todos os materiais, lugares que ele manda, ele consegue computar. Então, às vezes é preciso uma clipagem. O que seria a clipagem? São empresas que catalogam tudo que saiu sobre o seu espetáculo usando palavras-chave para destacar aquele material e eles entregarem uma quantidade maior para você. Então, para finalizarmos a nossa aula, vamos recapitular tudo que foi falado aqui hoje. Então, na parte de produção, como definir o seu projeto, o que fazer, como fazer e onde fazer. As formas de financiamento, então, através das leis de incentivo que nós temos, através de crowdfunding, através de verbas de marketing, que são as etapas da produção, o que ocorre em cada etapa da pré-produção, da produção e da pós-produção. A sua ficha técnica, a importância de uma ficha técnica, a credibilidade que uma boa ficha técnica agrega ao seu projeto. O orçamento, a importância de ter um orçamento claro, com todas as rubricas bem descritas, que vai te facilitar na prestação de contas e você não vai ter prejuízos mais à frente.
E a importância de se investir em cultura. Como é importante para as empresas investir em cultura e agregar a sua marca a um projeto de sucesso. Na parte de assessoria de imprensa, a relação com a imprensa. Como é importante o relacionamento desse jornalista com o assessor. Só assim que eles vão conseguir matérias interessantes, matéria que vai te levar ao destaque do seu espetáculo. A importância de um release bem feito, com todas as informações lá, como data, horário, local, quais são os destaques da sua peça, o que seu espetáculo tem de diferente. Uma fotografia, uma foto que vai ser enviada junto com um material que conte uma história, que desperte o interesse tanto do jornalista quanto do público para assistir o teu espetáculo. Você entender também as diferentes formas, os diferentes veículos que tem, cada um tem seu tempo de ser enviado o material, então você tem que ser prestado atenção nisso, quando vai ser enviado o material para cada espetáculo. A importância das redes sociais do seu espetáculo, elas são um complemento à assessoria de imprensa, elas não são inimigas, elas são complementares, as duas juntas que vão ajudar o sucesso do seu espetáculo. E para finalizar, a importância de no final você entregue um relatório com tudo que foi feito para o cliente. O assessor te entrega um relatório e caso você queira algo mais detalhado, você vai atrás de uma clipagem. Gente, então, muito obrigado a todos por poder compartilhar essa aula com vocês. Eu estou aqui, quem quiser tirar dúvidas, meu e-mail está aqui embaixo, tá? O fabio@lugibi.com.br, tá bom? Estou à disposição, pode mandar e-mail que a gente responde as dúvidas que vocês tiverem. Obrigado!